Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Bom, a tia Ioná tá passando aqui hoje, tá? Para que nós possamos fazer uma recapitulação do que nós havíamos estudado em ciências, ok? Em ciência nós vimos nós, seres vivos, que eram os elementos vivos e não vivos, né? E as plantas e os animais, ok? Então, os elementos que possuem vida são aqueles que crescem, né? Nascem, crescem, se reproduzem, né? Respiram, é isso? Se alimentam. E a tia Ioná vai falar um pouquinho especificamente das plantas, como elas respiram e como elas se alimentam. E como é chamado esses processos, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vocês podem acompanhar, tá bom? No livro de vocês, na página 161, novamente, para que a gente possa fazer uma revisão, ok? Aqui temos o que? A respiração das plantas. Tia Ioná, como acontece a respiração das plantas? As plantas, elas se alimentam, elas respiram, na verdade, principalmente nas folhas, por meio das folhas que elas respiram. Mas também ocorre o quê? Delas respirar pelo caule e pelas raízes, certo? A respiração das plantas. Como é feito esse processo? O gás é oxigênio, o gás, né, o ar, é absorvido, certo? A planta, ela respira como nós, seres humanos, e ela libera o gás carbônico. Isso é na respiração, ok? Quando parte para a alimentação das plantas, como é que a planta se alimenta? Nós nos alimentamos de vegetais, né? Legumes, certo? Várias coisas que nós nos alimentamos. A planta é do mesmo jeito. A planta, ela precisa do quê? Dos nutrientes, né, que temos na terra, que as raízes é responsável pelo transporte, né, juntamente com o caule desses nutrientes, certo? Mas o processo de alimentação da planta é chamado de fotossíntese. Por quê? Porque as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Nós somos diferentes, né? Nós seres humanos. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos olhar aqui o cartaz que a tia Ioná colocou aqui, ó. A alimentação da planta, ela acontece dessa maneira, ó. Ela recebe a água, né? Os nutrientes encontrados na terra. O caule serve de transporte, né, para as demais partes da planta, certo? E ela, na folha, né, ela recebe do ar o gás carbônico e ela libera também o gás oxigênio, certo? E é de fundamental importância o quê? A luz solar. Porque uma planta que não leva os raios, né, do sol, ela vai o quê? Murchar e vai morrer, não é isso? Se eu plantar um pezinho de feijão e eu deixar esse feijão no escuro, sem água, sem luz e sem ar, será que ele vai sobreviver? Possivelmente que não, né? Então ele vai morrer, porque assim como nós precisamos do ar, do alimento e da luz solar, as plantas é do mesmo jeito. A planta, ela precisa da água e dos nutrientes da terra, precisa de um caule para sustentar-se, ela precisa respirar, não é isso? Então a planta, ela respira por meio das folhas, da qual ela libera o gás oxigênio e recebe o gás carbônico. E também ela se mantém, né, nutrida, viva, por meio da luz solar, ok? Vamos lá, então esse processo é chamado de quê? De fotossíntese, certo? A fotossíntese é o quê? As plantas produzem o seu próprio alimento, ela recebe o gás carbônico, quanto ela libera o gás oxigênio, ok?
Então, vamos lá, dar continuidade, certo? Então, as partes das plantas, quais são? Raízes, caule, folha, fruto, né? Que aqui ainda tá no processo de crescimento, fruto e flores, não é isso? E toda e qualquer planta, ela precisa da luz solar, certo? Então, as plantas, a gente pode analisar aqui na página 162, que todo o processo, né, germinativo do feijão, né? Ele vai crescendo todas as fases. Então, quando o feijão estiver já produzindo, ele já vai estar na última fase, certo? Tia Ionai, como é que as plantas elas se reproduzem, né? Como acontece, né, a reprodução das plantas, não é isso? Algumas plantas, elas possuem o quê? O grão de pólen. E o grão de pólen, ele é o processo, né, que faz com que a planta ela vá se reproduzir, certo? O grão de pólen. Então, vocês podem acompanhar aqui na página 163 como acontece a reprodução da planta, certo? Por meio de animais, certo? O grão de pólen é um pó que é levado de uma flor a outra e ele é transportado por meio de quê? Dos animais, como o beija-flor, a abelha, certo? Então, vamos lá, dar continuidade. Temos também diversas espécies de plantas, não é isso? Tem as plantas terrestres, tem as plantas aquáticas, tem as roseiras, tem diversos tipos de espécies de plantas, certo? Então, na página 165, nós fizemos uma atividade sobre a diversidade de plantas, certo? Todas elas têm a sua peculiaridade, a sua diferença no meio de tantas espécies, ok? Então, vamos lá, continuando. Outra coisa que a tia Iona quer falar com vocês, que não deu tempo da tia Iona explicar, né, sobre os animais. Sobre os animais, né? Herbívoros, carnívoros e onívoros. Tia Iona, que nomes estranhos. Bom, os animais carnívoros, carne, já veio de carne. Animais carnívoros são aqueles que se alimentam de carne. Os animais herbívoros, ervas, né? Então, são animais que se alimentam de plantas, né? De vegetais, de coisas verdes, né? Principalmente. E os onívoros, eles tanto se alimentam de carne quanto de plantas, de folhas, certo? Então, aqui no capítulo 3, onde tem os animais, certo? Temos alguns exemplos aqui, né, no nosso capítulo, que vocês podem abrir o livro de vocês na página 174 e acompanhar alguns dos animais que estão aqui no capítulo. E vocês vão observar. De que é que o tigre se alimenta? E a tartaruga? Ela se alimenta de quê? Vocês já se perguntaram qual é a alimentação dos animais? Então, a gente vai categorizar esses animais, classificar esses animais de acordo com a sua alimentação, certo? Continuando. Assim como as plantas, nós seres humanos, os animais, eles também nascem, crescem e morrem, certo? Se reproduzem e morrem. Vamos lá, vamos observar todo o processo aqui do patinho, na página 177, do patinho até chegar a essa fase final. Ele já foi um ovo,
já foi um bebezinho, né, filhote, já foi crescendo, né, ó, entrando numa fase, ó, aqui, ó, adulta, e aqui chegou na velhice, não é isso? Assim acontece com todo e qualquer tipo de animalzinho, tá bom? Outra coisa, na página 178, o que é que vocês irão fazer? Como nós estamos falando sobre como os animais se alimentam, aqui temos 4 animais que vocês irão observar e vocês irão colocar apenas o quê? A sigla H de herbívoro, O de onívoro e C de carnívoro, certo? Esse porco-espinho, os porcos-espinhos se alimentam da parte de plantas. Então, ele é o quê? Ele é carnívoro, herbívoro, onívoro. Os pandas comem muitas folhas e caules de bambu, mas também se alimentam de insetos e peixes. Então, o pandinha, ele é o quê? Um herbívoro, um onívoro ou um carnívoro? Os camaleões se alimentam de diversos tipos de insetos. Insetos é o quê? É um animalzinho, né, presente na natureza. Então, ele se alimenta de quê? Então, ele é o quê? Ele é carnívoro, ele é onívoro ou é herbívoro? As águias, elas comem peixes, aves e outros animais. Então, ela é um animal o quê? Onívoro, herbívoro ou carnívoro? Vocês vão colocar só a sigla de H para herbívoro, O para onívoro e C para carnívoro, certo? Continuando. Os animais respiram. Sim, os animais respiram igual a nós, certo? Ó, os animais, eles também precisam respirar, né? E eles respiram o quê? O gás oxigênio, certo? Eles respiram o gás oxigênio para sobreviver, tá bom? E assim como há uma diversidade de plantas, temos também a diversidade de animais. Cada animal tem o seu jeito, tem a textura da sua pele diferenciada das demais, tem a sua maneira e é específico como eles respiram. Um peixe respira igual um cachorro? O peixe, ele respira em um local, né, do seu corpo diferente do cachorro, não é isso? Continuando. Na página 180 tem o quê? Os animais se reproduzem. Sim, os animais se reproduzem. Também de diversas formas. Por exemplo, as aves, elas produzem, elas põem o ovo, né? Elas chocam aquele ovo, elas passam um tempo determinado para que o filhote ele vá ser gerado, né? E venha a nascer. Outros animais, eles se reproduzem de maneiras diferentes, certo? Gerando filhotes, né, na barriga. E tem, por exemplo, os animais, eles são categorizados em mamíferos, né? Aves. Então, os mamíferos, eles se reproduzem de uma maneira diferente das aves, certo? Então, olha, observem aqui na página 180 como os animais, eles se categorizam. Por exemplo, o avestruz com filhotes, ele é aqui uma ave, não é isso? Então, ele põe o ovo, choca aquele ovo para que os seus filhotinhos, eles venham a nascer, certo? O bezerrinho que acabou de nascer de sua mãe, a mamãe passou um tempo com ele na barriga dela para depois ele vir ao mundo, certo? Então, ele vai crescendo, né? Nós vimos anteriormente as fases. O cachorrinho filhote, o cachorrinho adulto, não foi isso? Vamos continuando. Na página 181, temos aqui os animais se movem. Sim, os animais se movem também de maneiras diferentes, certo? Observem aqui, na questão 3, observe as imagens e preencha o quadro a seguir, certo? Então, vamos observar aqui. Vimos até aqui que os animais e as plantas são parecidos, não é?
de diversas maneiras. Eles precisam respirar, as plantas também precisam respirar. Eles precisam se alimentar, os animais também precisam se alimentar, as plantas também precisam se alimentar. As plantas se reproduzem, os animais também, só que de maneiras diferentes. Mas você saberia dizer o que as plantas e os animais têm de diferente? Vocês sabem o que é que eles têm de diferente? Então vamos analisar, certo? Vamos observar o que é que tem de diferente entre as plantas e os animais, tá bom? Então vamos lá. Lá embaixo eu tenho um quadro e tem assim, planta e animal. E vocês só vão colocar sim ou não, certo? A planta, ela cresce? Sim ou não? O animal, ele cresce? Sim ou não? A planta reproduz? Sim ou não? E o animal? Eles respiram? Eles produzem seu próprio alimento? O animal, ele produz o seu próprio alimento? As plantas, elas produzem seu próprio alimento? Sim, né? E eles se alimentam? Eles comem? Eles se alimentam? Sim. A planta de uma maneira diferente e o animal também com a sua maneira, né? Eles se movimentam? A planta se movimenta? O animal se movimenta? Então, vocês só vão colocar sim ou não, certo? Continuando. Na página 182, temos os animais terrestres e os animais aquáticos. Aquáticos já vem de água, terrestres já vem de terra. E nós iremos ver o que? Animais terrestres e aquáticos, ok? Então vamos lá. Esses animais vivem em ambientes diferentes, certo? Por isso são chamados animais terrestres. E existem animais que vivem em ambientes aquáticos, que são chamados animais aquáticos, certo? A jararaca é uma serpente muito comum no Brasil. As cobras, né, como um todo. Jararaca é um tipo de espécie de cobra. As cobras, elas são aquáticas ou terrestres? A baleia, jubarte, é um animal aquático que vive no oceano. As rãs vivem tanto na água quanto na terra. E tem os animais que tanto vivem na água quanto na terra, certo? E temos também os animais selvagens e os animais domésticos. Esses animais selvagens, eles não são os animais que vivem na natureza, certo? Livres. São chamados de animais selvagens. Eles não têm a domesticação, eles não são animais de estimação que possam viver em casa, certo? Não é normal, por exemplo, eu ter um tigre de estimação, até porque está em extinção, né? E os animais domésticos, eles convivem de forma muito próxima com os seres humanos. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho em casa, vocês com certeza devem ter um cachorrinho ou um gatinho em casa, não é? E são animais fáceis de conviver com humanos, vivendo nas casas, nas fazendas, não é? E vocês podem acompanhar aí na página de vocês, 183, certo? Aí tem uma questão aí, ó. Escreva os nomes dos animais da imagem que você conhece. Aí tem vários tipos de animais e vocês vão colocar os nomes que vocês conhecem, tá bom? Outra coisa importante que a Tiana quer falar para vocês é que os animais domésticos, eles precisam de quê? Eles dependem muito do ser humano, certo? Para se alimentarem, para ver quando eles estão doentes. Então, há esse cuidado específico, né? Há essa necessidade de, se tem um animalzinho em casa de estimação, ter esse cuidado, porque ele depende, né, de nós para alimentar-se, para hidratar-se com a água, né, com os cuidados, né, veterinários, se ele tiver com pulga, carrapato, algo do tipo, certo?
Outra coisa, na página 184, o corpo dos animais. Vamos observar a girafinha aí, ó. Temos uma girafa, certo? Na página 184. E essa girafa é bem diferente, né? Normalmente nós não vemos uma girafa só nos zoológicos, né? Que nós vimos uma girafa, certo? Não é, né, comum. E o corpo dos animais pode ser dividido em partes, assim como o nosso. O nosso corpo humano, ele é dividido em quê? Membros superiores, tronco e membros inferiores, certo? Nós, seres humanos. Os animais também têm a sua especificidade, certo? Então, vamos lá. A girafa, ela tem o quê? Cabeça, tronco, pernas, né? Pescoço, diga-se de passagem, bem grande, né? Boca, nariz, olhos, orelhas, né? Assim como qualquer outro tipo de animalzinho, né? O que diferencia nela é o quê? O pescoço, né? A sua alta habilidade e capacidade de alcançar árvores muito altas, não é? Para poder ir em busca do seu alimento, ok? Agora vocês vão observar os animais e comparar os corpos deles com a girafa. Observem aí o polvo e a minhoca, certo? Vocês veem diferenças como polvo, ele tem o quê? Tentáculos, né? E o corpo menos rígido, certo? Ele não tem como eu posso dizer, um esqueleto, certo? O esqueleto dele, ele não tem, mas ele tem uma musculatura, né? Assim como a minhoca, certo? Que as partes do corpo deles são diferentes. Então, vamos ver aqui, classificar também os animais, certo? Vamos classificar os animais. Tiana, a girafa, ela tem o quê? Tem o tronco. E a minhoca, ela não tem nada disso. Então, houve-se, né, a divisão de animais vertebrados e animais invertebrados, certo? Então, vamos lá. Os animais vertebrados são aqueles que possuem esqueleto, né, um esqueleto. Observem aí, nós, seres humanos, temos uma coluna vertebral, certo? E o nosso esqueleto, ele dá sustentação para o nosso corpo. Os nossos músculos, os nossos tendões, certo? E assim se faz com os animais, ok? A coluna vertebral, né, é uma série de ossos que vão do bumbum até o pescoço, certo? E todos os animais que têm coluna vertebral são chamados animais vertebrados. Animais que possuem coluna, ossos, eles são animais vertebrados. Ok? E os animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral, como a minhoca, como o que? A borboleta, não possuem o que? Coluna vertebral. São chamados de animais invertebrados. Vimos aqui, na página 186, animais e plantas, né? A dependência que os animais, na verdade, é uma cadeia, né? As plantas precisam dos animais. Um exemplo, a abelha, por exemplo, ela suga o néctar, né? O pólen da planta, da flor, para poder reproduzir a planta e se alimentar, né? Quando ele sai voando, por exemplo, o beija-flor. Certo? Então, há uma dependência, né, dentro dessa cadeia animal, ok? Então, é isso. Chegamos ao final aqui, né, da revisão. A planta, vamos lá mais uma vez. As 5 partes da planta é o quê? A raiz, aqui é porque não tem todas as partes da planta. O caule, as folhas, flores e fruto, ok? Então, a tia Ional vai deixar uma atividade, certo? Um formulário para vocês responderem, ok?
é online, vocês vão responder e a Tioná vai ver quem respondeu nesse formulário, tá bom? Que lá vai ficar a turma, o seu nome e o que você respondeu. Na próxima quinta-feira, a Tioná dá o quê? O gabarito das atividades, tá bom? Então é isso. Até amanhã. Um super beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau!